pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estarão assistindo essa aula. Aqui é a professora Silvia Letícia e nós estamos aqui com mais uma videoaula. E dessa vez nós estamos tratando um pouco de China. Vocês devem ter visto que eu coloquei um material sobre China, né? Uma introdução do conteúdo da China. É um conteúdo bastante grande, bastante extenso, né? A China é grande em todos os sentidos. Então eu vou tentar dar uma resumida aí em algumas coisas, porque ainda tem bastante coisa pra gente ver nesse conteúdo de geografia. A gente ainda tem que entrar em Índia, em Oriente Médio, falar um pouquinho da Oceania aí pra fechar. Só que eu vou tentar passar pelo conteúdo, mas priorizando coisas muito importantes. Nós vimos aí que a China no início desse ano, né, desde o finalzinho do ano passado, e no início desse ano, e até agora também ainda surgem muitos assuntos em relação à China. Ela teve muito aí na mídia, nas notícias, muito por conta da questão do Covid, da Covid-19, né, do coronavírus, da pandemia, de ter partido, né, da China, enfim. A China teve nos holofotes aí, teve na mídia. Só que eu vou começar a falar um pouquinho e até no final, né, de outras aulas, porque senão fica uma aula muito extensa, a gente pode até entrar um pouquinho nessa questão aí desse vírus, né, que acometeu o mundo inteiro. Mas enfim, a China, quando a gente trata às vezes de China em livro didático ou até mesmo em outras questões, a gente ouve muito falar o dragão asiático. Por que China, o grande dragão asiático, o dragão da economia mundial, né? A China está numa ascensão muito grande econômica. Por que isso aconteceu? Como que isso está acontecendo, né? Por isso que há muita rivalidade entre ela e os Estados Unidos, mas isso vem desde lá, um pouquinho mais uma vez da Guerra Fria. Quando a gente falou de Guerra Fria do Japão, quem apoiou os japoneses, né? Quem foram os apoiadores dos japoneses durante a Segunda Guerra, durante a Guerra Fria, naquela época lá do socialismo e capitalismo? Foram os Estados Unidos. Então o Japão teve um apoio dos Estados Unidos, a China não. A China ela já teve um apoio da União Soviética, que era rival dos Estados Unidos. Então, desde muito tempo, a China e os Estados Unidos, eles vêm nessa questão de rivalidade até mesmo dessa época. Mas vamos voltar aqui para o dragão. Por que a China tem esse nome aí, o dragão asiático? Na verdade, a figura do dragão chinês, ela está muito atrelada a ossadas de dinossauros que eram achadas no território da China há muitos anos atrás. Então aquelas ossadas grandes, né, eram encontradas, eram significativas e eles acabaram atrelando isso a uma questão de dragão. A figura do dragão, na verdade, é o imaginário chinês. Mas isso daí deriva de quê? Das ossadas dos dinossauros que eram achadas no território da China. Então eles atrelaram muito essa cultura, né, o mito ao dragão. Só que essa questão de dragão, ela envolve uma questão de bem, tá? São dragões do bem. Eu tenho vários tipos de dragões, se eu for adentrar essa parte cultural aí da China, dragões muito coloridos, né? E isso tudo norteia a questão das ossadas de dinossauro, tá bom? Então o dragão, ele envolve o mito do bem e foi requisitado, né? Eles falam que esse dragão ele foi requisitado pelo Deus Criador para a criação do mundo e simboliza, portanto, sabedoria. Então, o mito do dragão chinês, né, o dragão asiático, que está muito atrelado à cultura da China, ele tem origem o quê? Por conta das ossadas que eram achadas, né? Ossadas de dinossauros achadas em territórios da China. Ele envolve uma figura, um mito do bem, e é como se ele tivesse participado da criação do mundo, e ele envolve sabedoria. Tanto que os antigos imperadores da China, eles se intitulavam filhos do dragão, tá? Então, filhos do dragão, dragão do bem, tá? Por isso esse nome aí, dragão asiático, certo? Então, vamos passar. A China é um berço de antigas civilizações, né? Ou seja, uma civilização muito antiga, dado isso, essa questão da sua população ser uma população tão grande. E depois a gente vai até ver nessa aula ainda um pouquinho sobre a questão da política do filho único, tá? Mas vamos lá. A China tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados só da Ásia, né? Ela é um país bastante grande, é o terceiro aí em extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia e para o Canadá. Então, em termos de território, de tamanho, a China é a terceira maior do mundo.
E a nível de população, a China é o país mais populoso do mundo. Ela está em primeiro lugar em índice de população, tá bom? Ela tem uma população de mais de 1 bilhão e 300 mil pessoas. Estudiosos falam que a Índia, né, que também é um país muito populoso, chamados formigueiros humanos da Ásia, né, a China e a Ásia, a Índia e China, perdão, estão ali muito próximos uma das outras. Alguns estudiosos falam que a Índia, daqui a alguns anos, vai passar essa questão de crescimento da China. Até mesmo porque a Índia ela não tem uma política de restrição de natalidade, de política demográfica, que a China tem ainda, um pouco mais flexível, mas ainda tem, tá bom? Então, ou seja, terceiro maior em extensão territorial e primeiro em população, com mais de 1 bilhão e 300 mil pessoas. É muita gente, né, gente? Só que se a gente for parar para ver, a distribuição da população no território da China, ela é irregular. Ou seja, alguns locais tem muita gente e outros locais temos vazios demográficos. E outra coisa que é muito importante a gente ver também é que na China eu não tenho essa facilidade de migrar do rural para o urbano, ou seja, de sair do campo para ir para as cidades. Isso ainda é muito restrito, é muito controlado pelo governo, tá? Nós vamos ver que a China ela tem uma política, né, de governo comunista, socialista, mas por outro lado ela é muito aberta à economia de mercado, capitalista, então isso muitos críticos dão em cima disso, mas a gente não vai conseguir abordar isso nessa aula aqui, porque a gente tem que ir aos poucos, senão a gente não entende nada, tá bom? Mas, ou seja, essa restrição de campo e cidade na China ainda é muito grande, tá? Eu não tenho essa facilidade de migrar, de me locomover, tudo eu tenho que pedir muito consentimento do governo. Por que você quer sair do campo? Por que você quer ir para as cidades? Até mesmo porque a China, ela tem uma economia agrária muito forte, uma agricultura muito forte. Apesar de hoje estar muito modernizada, eu preciso de mão de obra, eu preciso que pessoas estejam no campo. Então, se eu for permitir essa saída muito forte, né, muito grande de pessoas, né, tipo no êxodo rural, as pessoas saindo do campo para ir tentar a vida nas cidades, eu vou ter dois problemas. Eu vou ter um problema de demografia, que as cidades vão ficar cada vez mais cheias de pessoas, e se está muito cheio de pessoas, eu tenho um número muito grande de problemas, e também vou ter um quê? Uma falta de mão de obra nas zonas rurais, na parte do campo, que é onde eu tenho o quê? A minha produção agropecuária, que sustenta muito a minha economia, tá bom? Então, ó, isso eu coloquei no material. A China é formada por 22 províncias, que é como se fossem os estados, tá? Do Brasil. 4 cidades administradas pelo governo central, 5 regiões autônomas e 2 regiões administrativas especiais, que é Hong Kong e Macau. A gente vai falar muito de Hong Kong quando a gente falar de tigres asiáticos, que é mais um capítulo aí do conteúdo de 9º ano também. E a China também é muito cercada de ilhas, tá? E uma das principais ilhas é Taiwan. Tanto Hong Kong quanto Taiwan, elas, vira e mexe a gente tem alguns conflitos, porque elas querem ser meio que libertas desse controle aí da China. Tanto que fala aí, ó, regiões administrativas especiais. Elas não são só administradas pela China, mas elas também são administradas pela China, até mesmo porque esses dois locais são locais de economias muito capitalistas e que cresceram demais. Então a China ela não, meio que não abre mão de administrar esses locais. Outra região também administrada pela China é o Tibete, né? Que a gente vê muito. Eu não tenho tantos conflitos no Tibete como eu tenho em Hong Kong, né, que até no final do ano passou bastante isso, e em Taiwan. Mas tem sim uma vontade, né, um incentivo para que esses locais eles estejam totalmente independentes do controle da China, tá bom? Então, como falei aí, a China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas. E para conter esse crescimento, em 1979, gravem essa data aí, ó, 1979, a China implantou uma política demográfica chamada de política do filho único, tá? Então essa política ela foi muito radical de 1979 até 2013. Então, ou seja, nós vemos aí
que a China, né, os chineses, eles ficaram sobre uma política demográfica ali muito controlada do Estado por mais de 30 anos. Como que era essa política do filho único? Ou seja, as famílias, né, elas deveriam ter apenas um filho, principalmente as que residiam, as que moravam nas cidades, tá bom? No campo, 2 filhos eram permitidos, até mesmo porque o que eu falei, mão de obra, né? Ou seja, quanto mais pessoas, mais mão de obra para estar no campo, para estar nas lavouras. Trabalho, significa trabalho. Só que por outro lado também, só porque eu moro no campo, eu não posso sair tendo 2, 3, 4 filhos, não. 2 filhos ainda eram permitidos no campo, mas nas cidades, esse controle da natalidade, né? Falei em natalidade, gente, falei em demografia, falei em número de natalidade, número de nascimentos, demografia, número de pessoas, política demográfica, política de controle populacional, tá bom? Então, ou seja, esse filho único, as famílias só poderiam ter um filho. Isso era muito controlado ali pelo governo, porque a partir do momento que a mulher engravida, ela vai fazer um tratamento, ela vai fazer um pré-natal, e tudo isso o governo ficava sabendo. E as famílias, elas sofriam uma série de represálias. Podiam perder seus empregos, a criança talvez não tivesse acesso à educação, à saúde, enfim. Foi algo muito grave durante mais de 30 anos, essa política do filho único. E pior, política do filho único, homem de preferência. Quando viam mulheres, é quase como se fosse uma maldição. Olha que coisa, né, gente? Por quê? A figura do homem, a questão do exército, do homem querer ingressar ao exército, né? O grande exército chinês, o exército vermelho, que foi na época da Revolução Cultural, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também. Então, aquela tradição de que o filho homem é o que vai cuidar dos pais, ou seja, a mulher muito em segundo plano ali. Mas se viesse uma mulher, tudo bem. Teria que ser o quê? Um filho único. Mas tinha aquela idolatria por filho homem. Se viesse o segundo filho, tive uma primeira mulher, um segundo filho sendo homem, ainda era mais bem visto. Mas se viessem 2 mulheres, meu Deus. Então isso foi uma política, né, adotada durante muito tempo e que ela acabou trazendo uma série de consequências para a sociedade chinesa, né? Ou seja, surgiram abandonos de recém-nascidos. Era muito comum a gente ver bebês no chão mortos logo assim que as mulheres davam à luz, porque não fazia tratamento. As mulheres morriam também. Muitas tinham complicações nessa gravidez que não podia ser acompanhada pelo governo, porque o governo não podia saber que elas estavam grávidas, né? Abortos indiscriminadamente, né? As pessoas faziam aborto com uma facilidade danada, em várias clínicas, as mulheres morriam, esterilizações em massa, às vezes as mulheres muito jovens, né, já se esterilizavam, ou seja, faziam uma ligação de trompas, cortavam as trompas, ou seja, operavam para não ter mais filhos. Isso gerou uma série de consequências. E às vezes quando essas crianças também eram abandonadas, quem tinha que criar era quem? Era o Estado, né? Ou seja, eu tive um filho, abandonei lá, ele viveu. E depois quem vai? Eu tinha uma série de orfanatos, né? Mas locais que eram extremamente ruins para criar aquelas crianças. Por quê? O Estado não queria, era como se fossem filhos renegados, né? Ou seja, os pais tinham e abandonavam. Tinha algumas imagens que eram até fortes, gente, e as pessoas não queriam se comprometer e mexer naquelas crianças. Eu vi um bebê morto na calçada e eu passava, eu tinha medo. Por quê? Se o governo, se alguém me visse mexendo naquela criança, ela podia atrelar que eu tivesse algum parentesco, que eu soubesse quem eram os pais. E o governo queria ir atrás saber o porquê que aquilo aconteceu, já que eu tinha uma política de filho único. Então essa política ela foi muito perversa. Apesar de a gente saber que a China é um país extremamente populoso, eu acho que existem outras formas da gente poder controlar a natalidade, a não ser dessa forma tão radical, né? É como se as crianças nascessem já condenadas à morte. Ok, falei que isso começou em 1979. Em 2013, essa política foi revista. Mas por que essa política foi revista? Porque os chineses já pensaram essa questão do abandono das crianças, da grande mortandade de crianças, do número de abortos, pensaram na saúde da mulher? Não, infelizmente não. Essa política ela foi revista por quê? Porque eu precisava aumentar a minha taxa de fecundidade. Mas tem muita gente já, professora. Sim, só que tem muita gente o quê? Envelhecendo.
Lembra lá igual a gente falou na questão da Europa? A população está extremamente idosa e não tem jovens. Então, essa política, né, de a mulher, as pessoas agora podem ter mais de um filho, ela foi feita em 2013, tá? Mas numa estratégia de equilibrar a previdência aí. Ou seja, eu tenho que ter gente jovem, eu tenho que ter população, porque a minha população chinesa envelhece bastante, né? Os chineses, eles têm uma expectativa de vida muito grande. E eu não estava tendo jovens. Por quê? Porque eu só poderia ter um filho. Aí eles começaram a rever essa política do filho único, só que essa política, a família, né, poderia ter mais de um filho, contando que um dos pais fosse filho único. Ou seja, se eu fosse filha única, e o meu marido não fosse filho único, né, meu companheiro não fosse filho único, nós poderíamos ter um filho único. Agora, tanto se eu quanto ele, nós não fôssemos filhos únicos, a gente não poderia ter 2 filhos, tá bom? Isso vem muitas questões de direitos humanos vem dando em cima disso, dessa política, mas alguns críticos das restrições, né, reprodutivas chinesas afirmam que a mudança da regra não acabou com esterilizações. Ou seja, mesmo tendo essa mudança das regras, a população chinesa ela está tão condicionada à questão do filho único que mesmo assim ainda há muitas consequências ruins por conta desses longos anos que foi essa política do filho único, tá? Eu ainda tenho esterilizações em massas, eu ainda tenho aborto indiscriminadamente, eu ainda tenho medo das pessoas falarem que tem um outro filho, se não tiverem nessa política aí de um dos pais, se eles não forem filhos únicos. Então, ou seja, eu tive uma melhora nessa questão da política do filho único na China? Tive, mas eu ainda tenho que, né, eles ainda têm muito que rever essas questões, de evoluir muito, porque a população ela ficou muito tempo condicionada a isso. Então é como se fosse cultural da China. Tem que ter um filho só. Se eu tiver 3, então, meu Deus do céu, eu posso ser até, sei lá, deportada, acontecer algo mais grave comigo. E a gente acaba vendo, né? Aqui no Brasil a gente vê muitos chineses aqui no nosso território, e é muito engraçado quando a gente vê eles andam muito com aqueles negócios, né, para carregar os filhos, é um filho aqui atrás, é um filho nos braços, é como se assim, vim pro Brasil, eu tô livre, eu vou ter meus filhos, vinde as minhas criancinhas, né, como falam. Mas enfim, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Provavelmente nós teremos mais algumas aulas, alguns materiais na plataforma sobre China, porque tem muita coisa ainda para se falar, tá bom? Nós vamos entrar na questão da Revolução Cultural Chinesa, vamos falar um pouquinho da questão da economia. Da China tá tão abrangente aí nesse cenário mundial. A China foi um país que fez a sua Revolução Industrial bem depois. Ela estava muito caracterizada aí na questão de país emergente, né? Tá numa questão aí de país subdesenvolvido e tá tendo uma seção muito grande e vários embates aí com os Estados Unidos, que é a maior potência mundial e do mundo, mas isso vai ser matéria para outra aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Teremos alguns exercícios em relação a isso, em relação ao material que eu já coloquei também. E é isso. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.